Boa tarde, boa tarde. É da escola, o instituto que nos formou, um instituto que temos também estudantes, temos professores que nos formaram aqui. Enfim, é uma honra muito grande poder falar de Jesus aqui. Mas eu tenho esse desafio, né, de analisar essa questão que tem sido apresentada de várias formas por pessoas que tipicamente têm uma aversão à fé cristã. E a forma como apresentam isso é dizer assim: olha, a fé cristã nos foi imposta, foi o colono que trouxe e nos impôs, e é triste ver muitos africanos seguindo ainda a fé do colono, né? Mas por vezes esse termo colono é posto de lado e preferem o termo branco, né? O homem branco. Então é um desafio interessante, gostei bastante de analisar esse tema e queremos trazer aqui algumas reflexões que, queira Deus, vão elucidar o coração de cada um de nós aqui. Ok. A lógica do argumento que o cristianismo é a fé do branco acaba sendo que é preciso criar base para defender a ideia que a fé cristã ela acaba tendo a sua origem no Ocidente, acaba tendo a sua história no Ocidente e tem a sua demografia, sobretudo no Ocidente, e que ela é exclusivamente do branco. Então nós vamos analisar essas alegações assim, olhando exatamente para esses pontos. A origem dessa fé que estamos a falar que é do branco. A história desta fé que estamos a falar que é do branco em África e no mundo, fazer uma comparação. E também olharmos para quem são os cristãos do mundo. Será que são, na maioria, brancos mesmo? Então vai ser mais ou menos essa linha da nossa conversa hoje. Mas eu queria vos contar algo primeiro. Na verdade tem muitas histórias interessantes para contar, mas eu vou contar uma que talvez seja um pouquinho mais radical e mais íntima. A minha mãe, eu sou o primeiro filho da minha mãe, e a minha mãe só voltou a ter um filho 8 anos depois de mim. E em algum momento, ainda que pequeno que eu era, eu percebi que eu era o único na minha mãe. E isso me fazia confusão porque eu tinha amigos que tinham irmãs e tinham irmãos, e eu em casa era eu e a mãe. Okay? Então a falar, minha mãe já era separada do meu pai, e eu cresci com a minha mãe e o meu padrasto. De qualquer das formas, fazia no coração uma confusão a ideia de eu ser único. E eu falava com a minha mãe: mãe, quando é que eu vou ter uma irmã? Eu já tinha ideia, não era irmão, eu queria irmã. Eu queria uma irmã. E eu tinha então em casa, vivíamos com aquele que seria meu tio, na casa da minha avó sobretudo. Alguém um pouquinho distante, né? Mas era um tio, a família, mais velho de mim, talvez uns 4 anos. Um dia destes nós brincávamos e acontece alguma coisa e acabamos por lutar. E por alguma razão eu e ele tínhamos sempre situações de socos e bicos. E ele, apesar de ser mais velho, coitado, apanhava sempre. Então, tá bem, mas não pensem já que eu tinha também alguém que me dava. O outro tio, quando eu dava no tio pequeno, o tio mais grande me dava também. Pronto, de qualquer das formas, tivemos uma luta, eu bati, e ele depois fez algo que já acontecia, que era quase que normal naquela altura. Ele, não sei se no Lubango fazem isso, se foi em Luanda, ele fala umas coisas numa língua, em Kikongo, acho, e ele faz assim, ok? Mas era uma praga. Falou lá umas coisas e
Mas as palavras dessa praga envolviam a ideia de que a tua mãe vai nascer e todos os filhos que ela tiver vão morrer. Crianças, há brincadeiras aí, há coisas aí que as crianças falam que não é da cabeça das crianças. Pegaram em alguma fonte maligna. E eu ouvi aquilo e comecei a chorar. Eu chorava, porque ainda como criança eu achei que não, eu estou à espera da minha irmã, como é que a minha mãe não vai ter filhos e os filhos vão morrer? Então, a família me viu a chorar e chamaram, o que é que se passa? Eu disse, não, chamava-se da Cunha, disse que a mãe vai ter filhos e todos os filhos vão morrer, eu quero a minha irmã, e comecei a chorar, eu quero a minha irmã, e pronto. Não é que chamaram da Cunha, porque aquelas palavras não eram da idade dele, e era uma coisa estranha, e perguntaram, da Cunha, o que é isso? E o da Cunha, logo que ouviu a pergunta, respondeu o seguinte: eu não sou feiticeiro, mas sou pessoa. Já viram a resposta dele? Eu sou feiticeiro, mas sou pessoa. Da Cunha, estás a falar de quê? Disse, não, sou feiticeiro, mas sou pessoa. Não me matem só. Da Cunha, senta, explica. E o da Cunha começa a falar as coisas mais estranhas que a pessoa nunca tinha ouvido. Ele diz assim: eu sou feiticeiro e o meu xará quer que eu mate os filhos que virão da tia, e ainda apontou outras pessoas que supostamente ele tinha que matar. O mais interessante nessa história foi que o seu xará ele não conheceu, porque o xará morreu praticamente um ano antes dele. E aquilo ficou uma coisa muito estranha. E tentou-se buscar o assunto por trás daquilo. E a mãe dele contou na avó, na altura, disse: não, o tio da Cunha, antes de morrer, chegou a mim, eu estava grávida, e deu um bolinho, um micate. Ontem alguns comeram micate aqui. Não se preocupem, micate, porque a nossa colega não tem nada disso. Mas escutem, a mãe da Cunha explica que antes eu estava grávida e o tio, antes de morrer, veio me deu um mecate e disse assim: coma este mecate e o filho que está no teu ventre será meu xará. Pouco depois disso faleceu. E o da Cunha falava do xará que ele nunca conheceu. Bem, eu estou a falar isso, estou a descontar isso, porque eu quero analisar esse tema não numa perspectiva meramente acadêmica. Quero falar convosco como africanos, como angolanos, como alguém que vive a realidade africana na pele, para que não seja um discurso bonito, acadêmico. Não, quero falar como africano que eu sou e como cristão que eu sou. Então, passou um tempinho, poucos anos depois, a Cunha morreu. Eu acho que na altura eu devia ter os meus, provavelmente, 7, 8 anos. Hoje tenho 42 anos, nunca esqueci essa história. E eu queria lançar isso assim para que fique no ar sobre a minha experiência vivida como africano, como alguém que tem uma ideia dos ancestrais, porque, para todos os efeitos, o xará da Cunha era um ancestral da Cunha. E acredito que todos aqueles que têm uma ideia sobre a ancestralidade vão se rever um pouquinho nessa história, ainda que na vossa experiência, do vosso jeito. Ok? Então fica isso no ar, porque em algum momento voltarei e farei uma comunicação com este assunto. Ok, então nós vamos lá ver que para o cristianismo ser a religião do branco, será necessário demonstrar que o cristianismo é, na sua origem, na sua doutrina e na sua demografia e prática, algo do Ocidente. Eu estou a usar o termo branco forçado pelo tema, porque, para já, gostaria de deixar claro que eu acho que essa questão é racista. Será que o cristianismo é a religião do homem branco?
já vem numa perspectiva racista. Então vamos começar por olhar para o cristianismo bíblico versus cultural. Vamos fazer aqui uma viagem de conceitos para nos facilitar a nossa viagem, na nossa conversa, né? E nós temos aqui uma definição, pelo menos vamos poder tirar duas definições aqui das palavras de um grande teólogo cristão do Novo Testamento, que é o Craig Keener, e aqui com o Glenn Usry, nesse livro que é Defendendo a Fé Negra, né? Se assim podemos falar, que para mim também é nada mais do que uma perspectiva racista, mas isso vamos só pôr aqui um pouquinho de lado. Só queria deixar isso, quando estou a usar esses termos, não estou a usar porque adiro, mas estou a usar porque acontece, é real, as pessoas pensam assim, lançam isso assim, eu tenho que interagir com esses termos desse jeito. Ele vai dizer assim, eles vão dizer assim: enfatizamos que a nossa alegação é sobre Jesus, não sobre o cristianismo cultural, que muitas vezes tem pouco a ver com Jesus. Esta distinção é significativa porque, por vezes, quando falamos sobre Jesus ser o único caminho para a comunhão totalmente restaurada com Deus, as pessoas supõem que queremos dizer impor uma cultura cristã a outras pessoas. Mas aqui eu quero fazer uma distinção entre o cristianismo bíblico ou verdadeiro, embora as palavras não estejam aí, com um suposto cristianismo cultural que nós acreditamos existir. Ele vai dizer: alguns valores fazem parte da fé cristã. Por exemplo, o amor, a fidelidade sexual e a devoção à justiça para os outros. Mas estilos particulares de música, vestuário, arquitetura, língua e assim por diante refletem meramente tradições culturais, poucas das quais têm algo a ver com as Escrituras. Em outras palavras, a pessoa pode acabar por entender a fé cristã como uma forma de vestir, uma forma de cantar, uma forma de tocar instrumentos musicais, enfim, esses elementos culturais, associados sobretudo ao Ocidente, na mente de muita gente acaba por refletir o cristianismo. Mas esses autores estão a dizer, não, existem várias culturas e quando olhamos para essas culturas, alguns elementos culturais não têm nada a ver com a fé. Isso é para dizer o quê? Que a música cristã não precisa ser tocada do jeito que se toca nos Estados Unidos. Que a dança que as nossas igrejas abraçam para festejar a fé cristã em Angola não precisa ser um modelo que a Hillsong apresenta, né? E eu toco nesse elemento porque, como muitos me conhecem há muito tempo, sabem, tenho uma ligação à música. E me entristece e muito ver que, de um tempo para cá, os nossos irmãos em Cristo acham que cantar para Deus, tocar para Deus tem que ser do modelo da Hillsong. E é para dizer que isso é uma visão distorcida da fé cristã. Isso é aquilo que está-se a falar de cristianismo cultural, que não é cristianismo, é um erro. Podemos adorar a Deus nas nossas línguas, podemos dançar do nosso jeito, podemos tocar os nossos batuques do nosso jeito, mas com um coração devoto ao Deus bíblico. Um tempo atrás, pelo menos, diria não menos de 6 anos, conheci um irmão cristão brasileiro que ele dizia que no Brasil eles fazem de tudo para não usar batuque. Não usam batuque porque os ritmos do batuque estão associados a quimbanda e a umbanda, e então para louvar a Deus tem que se fazer o possível de afastar esses elementos estranhos à fé cristã, ao louvor lá. Então, eu achei aquilo muito estranho, tipo, escuta que não com batuque. É verdade que há codificações na música, mas não quer dizer que o instrumento batuque é do diabo, né? Então isso é um exemplo da questão do cristianismo cultural, ok? Então isso é importante deixar claro. Por quê? Porque eu vou navegar essas ideias fazendo essa distinção. A cultura dos vários povos africanos
nem sempre está ligada a uma fé ou a uma devoção a um Deus estranho à fé cristã. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não precisamos misturar. E depois vamos falar um pouquinho aqui, eu tenho aqui uma definição de base sobre a cultura. Isso vai ser o significado comum sobre o qual a ordem social das comunidades é organizada. É a vida inteira das pessoas, né? É o integrador do vínculo filial que mantém as pessoas juntas e das várias estruturas institucionais, econômicas, tecnológicas, políticas e jurídicas que garantem a paz e a sobrevivência nas sociedades. A forma de entender a vida, a forma de compartilhar significados e símbolos, isso não necessariamente tem que implicar uma divindade ou um Deus estranho. Os vários povos fazem as coisas, algumas parecidas, algumas distintas, enfim. Esses são elementos fundamentalmente culturais. Então nós queríamos fazer essa distinção com base também na definição anterior. Espero que vocês sigam mais ou menos o meu raciocínio. Bem, a origem dessa crítica. A origem dessa crítica, de alguma forma, já implicitamente introduzimos. Há uma associação que se faz entre a fé cristã com o Império Romano. Isso já é antigo. Desde o momento em que o Império Romano abraçou o cristianismo, a partir de Constantino e outros nomes que surgiram, como Carlos Magno, enfim, esse Império Romano pegou na fé cristã, tornou ela esse cristianismo cultural e apresentou-se ao mundo como o emblema, a marca do cristianismo. E nós, se não conseguirmos diferenciar o cristianismo cultural do bíblico, podemos facilmente cair nessa compreensão, e é aí onde fará sentido alguém dizer que o cristianismo é a fé do branco. Essa associação do cristianismo ao Império Romano foi também agudizada quando surgiu o Islão. O Islão vai surgir no século VII e alguns dos nossos povos do continente, sobretudo no norte, foram invadidos, colonizados por esses muçulmanos, o Império associado a essa religião na altura. E este Império Romano, que na altura estava enfraquecida, vai ressurgir abraçando a ideia de que o Islã é o inimigo, nós somos os cristãos, devemos ser o império a combater esse outro império. Então é assim que temos praticamente essa visão do cristianismo ocidental casado com a identidade de um povo, de uma região, que é o Ocidente no caso, não é? Então, passado um tempo, até chegarmos no século XV, por aí, quando começam o colonialismo, esse processo de escravatura transatlântica, muitos usaram o cristianismo como um dos instrumentos para defender o expansionismo e o colonialismo. Então aí associa-se esse cristianismo ao colono, ao opressor, como alguns gostam de usar, não é? A outra, que é o terceiro ponto que nós estamos aqui a ver, aqui o terceiro ponto, é exatamente o branqueamento de Jesus. O branqueamento de Jesus como? A maioria das imagens que nós vemos em Hollywood, as que nós vemos, as fotografias, tipicamente os ídolos de Jesus têm olhos azuis. Então você diz, puxa, por que esse Jesus bonitinho só tinha que ser branco e não pode ser preto como eu? Então também tem esse elemento. Mas queria só aqui já dizer uma coisa, que este fenômeno não é restrito à Igreja Católica. Não, parece ser, mas não é. Se nós formos para a Etiópia, vamos encontrar um Jesus mais como os etíopes. Se nós formos para o Japão, vamos encontrar um Jesus mais como os japoneses. Isso tem sido assim. Se nós formos para a Rússia, vamos encontrar imagens de um Jesus mais como o russo. Então é para mim muito interessante que as pessoas aproveitem um fenômenozinho e façam uma generalização
para fazer uma crítica à fé cristã. E o quarto ponto, que não deve ser o único, mas para nós aqui queremos apresentar 4, é exatamente o silêncio institucional que houve durante esse processo da colonização e da escravatura, enfim, onde muitas organizações e figuras de alguma forma andaram caladas e participaram até do processo de colonização. Então, esse silêncio por parte daqueles que poderiam ter falado, damos exemplo até do nosso muito respeitado John Wesley. Ele fala contra o colonialismo, mas depois de algumas décadas já. E outras grandes figuras, que alguns inclusive tinham escravos, como Jonathan Edwards, era alguém que também tinha escravos, enfim. Então, isso tudo é que dá alguma substância às pessoas que associam a fé cristã ao Ocidente ou ao homem branco. Então vamos passar para as origens históricas não ocidentais. Já começando com o primeiro ponto, que é falar sobre a origem da fé cristã e por que é impossível você defender criticamente que a fé cristã é a fé, que o cristianismo tem a origem branca, se assim podemos simplificar. Né? Primeiro, Jesus de Nazaré era judeu, da tribo de Judá. Todos os evangelhos apresentam isso. Né? A fé cristã tem esse nome cristão porque vem de Cristo ou Messias na língua em hebraico, e esse Messias era judeu da tribo de Judá, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus vai simplificar. Depois, mesmo quando nós olharmos para o judaísmo, de onde Jesus vem, temos que entender o quê? Que esse povo de Israel, quando sai do Egito, Deus não nos disse só podem sair judeus. Vocês só vão entrar na terra prometida os membros das 12 tribos. Não foi isso. Êxodos 12:38 vai nos dizer: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Em outras palavras, a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, onde nasce e temos uma nação judaica, esse processo envolveu estrangeiros, que a Bíblia só diz grande multidão de estrangeiros. É possível, né, que estava lá uma Congo, um Anguela, não sabemos. De qualquer das formas, é dizer assim, não havia restrição de nação. Então, esse Israel que nós entendemos hoje, ainda o judaísmo visto de forma histórica, esse povo vem já com uma abertura a diferentes nações, a diferentes povos. Deus não restringiu e nós precisamos levar isso em conta. Os textos originais que a Bíblia nos apresenta, que é o livro que os cristãos adotam como palavra de Deus, nós vamos encontrar ela em termos de origem. Temos hebraico, temos aramaico e temos grego. Isso já é multicultural. Até os nossos historiadores estão aqui, professores de sociolinguística estão aqui. Nós sabemos que a língua é a manifestação talvez mais ativa, mais vibrante de uma cultura. Então, se a Bíblia foi escrita em aramaico, em grego, em hebreu, é porque a Bíblia em si já traz essa acomodação multicultural e não monolítica, não é? E as primeiras comunidades cristãs desenvolvem da onde? Quem eram? Tem aqui alguém pentecostal, por favor? Os meus irmãos de origem. São dois. Ok, está bem. Não precisa ficar envergonhado. Não tem nada para se envergonhar. Vamos falar de Pentecostes na sua perspectiva mais bíblica, tá? Ok. As primeiras comunidades cristãs, a Bíblia vai nos falar, sobretudo, o que aconteceu em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo vai descer e vai marcar o início desta revolução espiritual, ética, moral, enfim, que o cristianismo representa no mundo.
E quando ela inicia, nós já podemos ver exatamente de novo essa questão multicultural. Nós vamos ler assim em Atos 2, 9 a 10. Partos e medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia. Já viram? Quando começa a igreja, estamos a ver aí Egito, partes da Líbia. É interessante isso. Eu acho que devíamos nos perguntar quem eram esses que quando o Espírito Santo desceu, estavam aí, e é destes que depois temos a primeira conversão dos 500, dos 5.000 que se converteram naquele dia, essa mistura das várias nações. Do mesmo jeito que aconteceu na saída do povo do Egito, estavam aí estes de outras nações, não é? Então, embora, e deixa-me só por aqui esse ponto, embora temos que ter um cuidado, nós estamos a analisar isso, a tentar responder uma pergunta posta no nosso contexto atual. Se nós formos mais críticos, temos que aceitar que o egípcio não se entendia como africano, que o líbio não se entendia como africano. Essa ideia de África é uma construção, mas para aqui, na verdade, a palavra África, não sei se existe em alguma língua dos que estão aqui presentes em Gangueu, existe a palavra África. Em um mundo em que Congo existe a palavra África, é para dizer que o Gangueu não se entende primeiramente como africano. A ideia de que tu és africano lhe deram depois. Um argumento pode ser apresentado que talvez só mesmo a aceitação dessa suposta identidade africana também seja do branco. Obrigado, precisava de um pouquinho disso. Ok. Passado a questão da origem, do início da fé cristã, que nós vimos que não havia nada lá restrito a uma cor, a uma raça, a um continente, né? Vamos falar um pouquinho da universalidade da doutrina. A fé cristã, que tem em Cristo a sua base, a sua direção, a sua missão, a sua visão e até o seu objetivo, vai, depois da ressurreição de Jesus, que o Bill já teve aqui a amabilidade de nos apresentar os fatos sobre a ressurreição, Jesus vai dizer aos discípulos, em Mateus 28, versículo 19, façam discípulos de todas as nações. De todas as nações, façam discípulos. Não restringiu. E depois há o outro conceito fundamental na fé cristã, que é a igualdade em Cristo. Em Cristo não há o homem branco e o homem negro, no sentido que se construiu nesse pensamento racializado. Eu acho que não há nada mais superficial na nossa vida do que a nossa pele, se tentarmos entender quem nós somos. Até porque conhecemos pessoas que se pintam, né, para ficar mais claros. Será que quanto mais claros ficam, mais diferente pensam? Será que quanto mais claros se pintam, mais o coração muda? Não, então é importante ver isso. Eu acho que esse órgão, o maior do nosso corpo, é assim, bem superficial, bem fino. E quando nós achamos que podemos concluir ou tirar conclusões sobre o comportamento, sobre o coração, sobre o caráter de alguém por causa deste órgão, o nosso pensamento é igualmente do mesmo tamanho, assim. Então, em Gálatas 3, 28, Paulo vai dizer, não há judeu nem grego, todos são um em Cristo.
É uma forma de dizer que não há diferenciação de raças, de nações, não há essa coisa. São os homens que inventam. A visão bíblica não tem isso. Somos todos um em Cristo. Quando eu falava com o Bill online, WhatsApp e companhia, quando chegaram no aeroporto, eu fui à busca deles. O Bill e a esposa não notaram isso. Estavam assim a conversar, tipo, onde é que está a Norman aqui? Será que nos esqueceu? E ele depois disse, Bill, e ele olhou para mim. E quando eu fui, ele me deu um abraço bem grande, um abraço daqueles, ok? E ele tipo, puxa, parece que já o conheço há muito tempo, sabe? E ele tem um background diferente do meu. Mas o nosso abraço, a nossa comunhão, esses dias temos conversado, você percebe que é minha família em Cristo, somos um em Cristo. É isso que a fé cristã nos dá. Para eu ter a certeza, não, eu posso ir lá, vou conhecer esse cara que está lá do outro lado. É por quê? Porque ele conhece o que Cristo faz no coração das pessoas. Não é a nossa pele, é o que reside dentro do nosso coração, o nosso caráter. Isso não tem nada a ver com cor. Os primeiros concílios, igualmente, da igreja, estamos a falar do concílio de Niceia, Constantinopla, Éfeso, todos eles não foram realizados na Europa Ocidental. Então, as decisões mais profundas, talvez, que afetaram, direcionaram a fé cristã, não foram restritos, não foram num contexto ocidental. E também nós temos a teologia transcultural. A doutrina cristã, na verdade, já apontamos alguns pontos, já transcende qualquer cultura, transcende os judeus, transcende os da Mesopotâmia, os do Egito, os da Líbia, transcende as nossas culturas todas. A fé cristã transcende. Essa é a visão radical da fé cristã. É um amor radical. Diz assim, se nós amamos a Deus, todos que amam a Deus são nossos irmãos e não há mais diferença entre nós de raça, de gênero e etc. Isso é o que a fé cristã nos apresenta. Então a sua doutrina é universal. Nós temos alguns pontos assim, muito rapidamente, acho que não vamos perder muito tempo aqui, mas vou só assim lançar no ar. Há essa inculturação ou diversidade litúrgica, né? Existem liturgias que não são de origem grega. A igreja copta, por exemplo, a Ge'ez da Etiópia, a igreja siríaca também tem desenvolvido a sua própria liturgia fora de influência ocidental. Nós temos teólogos africanos, mesmo atualmente, que têm influenciado o pensamento cristão de forma muito forte, como John Beat, Kwame Bediako, Mercy Amba, Odu Yoye e muitos outros que são pensadores respeitados e têm contribuído na reflexão sobre a fé cristã numa perspectiva mais africana ou localizada. Falo africana, africanas, porque a África do angolano não sei se é a África sul-africana. Sim, e definitivamente que a África do egípcio não é a África do somaliano. Também temos a questão de cristologias africanas. Os cristãos, os pensadores, teólogos africanos têm pensado sobre Cristo e as nossas várias zonas de identidade e de experiência moldam um pouquinho a forma de entender Cristo. Quando você vai falar a alguém que Jesus Cristo Cristo é o curador, ele cura. Eu acho que Jesus Cristo, como aquele que cura em África, é mais conhecido do que um Jesus diferente no Ocidente. Porque as nossas doenças, os nossos problemas e a forma como Deus, em Cristo Jesus, lança a mão e nos tira dos esgotos e dos buracos onde por vezes estamos presos em África, faz com que
naturalmente tenhamos uma compreensão de Jesus um pouquinho diferente, né? Então é preciso nós termos aí essa questão. Nós temos a teologia da libertação, que vai surgir também numa perspectiva sobretudo sul-americana, e temos aí um nome como Desmond Tutu, que também abraçou essa. Então são algumas das várias cores que encontramos em relação à apropriação cultural de Jesus. Vamos lembrar uma coisa: quantos aqui estão a fazer línguas, seja português, seja inglês? Ok, muito obrigado. Sabemos que as palavras não têm significado fora do contexto. O contexto determina o significado. É preciso você ler a palavra num contexto para entender. E a palavra Deus em João 1 vai nos dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E essa ideia do verbo que depois vai se fazer carne. Se fazer carne é o quê? É contextualizar-se. É dar sentido. Esse Jesus, pela promessa de Deus, tinha que se contextualizar entre os judeus, mas esse Jesus que ascendeu, esse Senhor, esse Deus poderoso, ele não tem problemas em se contextualizar em qualquer outro ponto do globo. Ele consegue se contextualizar entre os momilas, consegue se contextualizar entre os nganguelas, entre os kikongos, entre os chineses. Ele consegue se contextualizar, porque ele é o verbo é contextual. A lógica das coisas tem que fazer sentido às pessoas, né? Eu, por vezes, só para dar um exemplo sobre essa questão da contextualização, e para ver que, por vezes, nós, os africanos ou angolanos, é que temos problemas em aceitar a capacidade de contextualização de Deus. Você dizer assim, olha, será que Jesus, se estivesse em Angola, estivesse no Lubango, teria problemas em ter uma ceia com uma quiçangua? As pessoas pensam, não, só tem que ser vinho. Era vinho porque na cultura judaica era o vinho que fazia parte da mesa. Mas se nós olharmos para ele numa cultura nossa, seria uma boa quiçangua aqui, seria um bom maluco no sonho e por aí. Exatamente. É você, para alguns, isso que eu acabei de falar choca, e eu acredito choca por quê? Por causa do problema. É fácil você saltar do cristianismo bíblico para o cristianismo cultural, que o cultural não é o bíblico. Não vamos confundir as coisas. É aí onde nasce essa crítica que a fé cristã é a fé do branco, porque temos dificuldade de aceitar a contextualização do verbo. Bem, vamos falar sobre a demografia atual. Essa até, olha, vou resumir para não correr muito. No ano 1900, nos anos 1900, em África, aqui na África subsaariana, nós tínhamos apenas 9 milhões de cristãos. Até 2020, nós temos 667 milhões. Já viram essa explosão? Aquelas pessoas que dizem, não, mas estão a abraçar a fé do branco, sei lá o quê, estão a dizer assim, esses 600 e tal milhões de africanos são tão tolos, são tão cegos, a sua experiência não vale nada, a sua compreensão não vale nada, eu que sou iluminado, eu é que sei que eles estão errados e etc. Não, tenta saber o porquê que eles estão a abraçar. Porquê que eles largaram algumas das suas crenças religiosas para pegar esse Jesus aqui. Por quê? A pergunta mais importante para mim, eu acho que devia ser, por que os africanos estão a abraçar a Jesus deste jeito? Essa pergunta é mais importante, porque a resposta pode mudar a nossa forma de entender a vida, não é? Então, no cômputo geral, há mais cristãos em África do que no mundo que nós chamamos branco. Então, a América do Sul, a África, sim, e aqui a Ásia acabam sendo a maioria, se nós juntarmos. E não é branca,
né, nesse sentido branco ainda. Quanto à liderança e à produção intelectual não ocidental, já tocamos em alguns pontos, mas eu queria simplesmente dizer o seguinte: a igreja primitiva, nos seus primeiros 300 anos, foi fundamentalmente moldada por pensadores, sobretudo africanos. Já estamos a falar dos 300 anos. Se formos até o quinto século dessa era pós-ressurreição, vamos também apontar alguns grandes pensadores que afetaram e de que forma até o pensamento teológico do Ocidente. Em outras palavras, aquilo que nós estamos a falar, que é o cristianismo do Ocidente, se formos olhar para a sua origem, vai nos voltar aos pensamentos e à teologia de uns poucos africanos. Então nós temos que ter isso em conta. Um dos maiores pensadores a influenciar o cristianismo atual, global, sobretudo, e ocidental, tirando um pouquinho as igrejas ortodoxas, de certa forma, mas esse cristianismo ocidental mais conhecido por nós, foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ainda que não seja quem origina a doutrina do pecado original, mas ele é quem mais popularizou e sistematizou essa doutrina. E a maioria dos cristãos abraçam essa visão, seja o arminiano, seja o calvinista, enfim, a maioria tem alguma forma dessa compreensão do pecado original, e a Igreja Católica, naturalmente, que tem, abraça essa visão ali também de forma muito, muito apegada, né? Eu estou a falar disso não porque sou um apaixonado por essa doutrina, porque acho que nos dá um campo muito gostoso de debate teológico. Eu tenho as minhas posições que eu acho muito bíblicas e que contrariam algumas visões aí. Mas pronto, isso fica para um debate mais quente e mais pessoal. Ok. Pois, então, temos Origens de Alexandria. Ele vai ser o teólogo sistemático do século IV. Temos Tertuliano da Tunísia. Ele vai ser uma dessas pessoas fundamentais para o desenvolvimento da doutrina da Trindade, que é fundamental e vista como ortodoxa e definitória, inclusive. Temos Atanásio, que vai ser este que defendeu a divindade de Jesus. Ele defendeu de um jeito tão especial que acabou por moldar a visão com que as igrejas cristãs entendem a divindade de Jesus. Não é? Temos Clemente de Alexandria, que vai ser um apologeta. Isso nós estamos a fazer aqui, a apologia. Então, temos ancestrais africanos, usando uma linguagem mais afrocentrada, temos ancestrais africanos, teólogos a quem nós estamos a seguir os mesmos passos. Os teólogos contemporâneos, já falamos, vamos tocar um pouquinho na questão da hierarquia eclesiástica global. A maioria das pessoas, quando falam do cristianismo, acham que, pronto, a Igreja Católica acaba sendo a cara do cristianismo. Mas não, é uma das alas, é uma das cores do cristianismo. Mas nós podemos ver que o Papa Francisco, que infelizmente faleceu, era argentino e não era branco no sentido tradicional, como se entende, um líder que não vai cair nessa categoria de branco. Ele é latino, ok? E temos vários bispos mesmo nessa igreja que são africanos, são asiáticos. Temos a situação recente que houve na Igreja Metodista Unida, que está, na verdade, a separar essa denominação, infelizmente, mas onde foi a Igreja do Sul, foram os africanos que disseram não, nós defendemos a visão mais ortodoxa e nós não abraçamos algumas das ideias mais liberais que a ala ocidental estava a abraçar. E agora já temos aí, estamos a falar da Igreja Metodista Global, né, que acaba sendo mais conservadora, mas é a visão, sobretudo, dos bispos africanos. E as nossas igrejas pentecostais, as nossas igrejas não denominacionais, que representam uma das... Quer dizer, se nós juntarmos o total delas, acabam sendo até mais do que o catolicismo. Essas são mais independentes, são menos racializadas de alguma forma, se nós usarmos essa ideia. E nós sabemos o quão africanas elas são. Não há essa coisa. E acho que um dos melhores exemplos, assim, bem práticos, foi a conversa que tivemos com o Bill aqui,
onde Bill disse, não, nós não estamos aqui interessados em tentar resolver problemas apologéticos angolanos a partir de uma perspectiva americana. Já aprendemos o suficiente para dizer que não, a solução não é essa. A solução é vocês mesmos, angolanos, resolverem os vossos problemas apologéticos entre vocês. Nós vamos ajudar onde podemos, vamos colaborar onde podemos, mas que sejam vocês que conhecem a vossa realidade melhor do que nós. E isso mostra logo que a visão não é impor alguma coisa a alguém. Não é nada disso, né? Mas que não podemos dizer que não temos na história exemplos de pessoas que fizeram isso, de missionários que erraram. Por isso é que nós começamos com aquela definição, separando o cristianismo cultural e do cristianismo bíblico, porque aceitamos que houve pastores, missionários, padres que fizeram alguma confusão naquilo e ajudou a crítica que muita gente faz. Mas nós não podemos pegar a situação de um ou dois ou três que fizeram as coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo para falar que isso é o cristianismo. Não podemos. Já estamos assim a mover para uns pontos bem mais lá a terminar a nossa apresentação. Quando falávamos sobre a orientação teológica universal da fé cristã, eu queria apresentar aqui algumas bases bíblicas para sustentar essas ideias. Primeiro, quando nós olhamos para a visão bíblica cristã, e que para mim é diferente de qualquer outra religião, é que a fé cristã tem uma capacidade explicativa que você não encontra em nenhuma outra religião. Não falo isso só por ser cristão, falo isso porque abrimos o debate, andamos a ler e a ouvir e a discutir com pessoas com opiniões divergentes e sabemos um pouquinho de algumas coisas que estamos a falar. A visão bíblica é que Yahweh é o Criador do mundo visível e invisível. Quer dizer que a partida, a visão cristã aceita a existência de seres invisíveis, deuses, espíritos, arcanjos, demônios, etc. E aceita que a criação desse fenômeno espiritual tem um Criador. E esse Criador, o fundo do fundo de todas as coisas, acaba sendo Yahweh. Né? João 1, de 1 a 3, já na verdade citei essa passagem, mas só para dizer assim, que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo que existe tem a fonte como Deus. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Os deuses, os espíritos, incluindo. O segundo ponto fundamental é que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E esse postulado é fundamental e especial à fé cristã. Naturalmente, uma ideia que tem sido trazida para ser parecida a isso, mas eu, ainda como africano que sou, acho que não atinge a dimensão desse postulado, que é a questão do Ubuntu. O Ubuntu é a filosofia africana. Nelson Mandela é uma das pessoas ligadas a trazer isso à tona, né, ao mundo. É a ideia de muitos povos africanos de que nós passamos a ser na comunidade. E estou a usar a palavra passamos a ser na comunidade porque é exatamente essa a ideia principal, que o homem está em construção. Na verdade, a visão típica dos povos chamados Bantu, há também um debate em relação ao povo Bantu, mas pronto, não vamos entrar aí, é que o ser humano é mais ou menos é uma energia, é um poder, pode aumentar, pode diminuir, ok? Aí é o tal Nki, chamado mais ou menos isso aí, Nki. Então, essa visão de que eu sou ou passo a ser na comunidade, que a comunidade define quem eu sou, é muitas das vezes usada na filosofia Ubuntu, né, para a exortar, na verdade, a humanidade dos seres humanos, a saber ser compassivo um para com o outro, porque o outro é muito, é pessoa. O ser pessoa acaba dando
essa necessidade de valorizar, de cuidar, de respeitar, enfim. E quando você está a fazer algo que desumaniza o outro, você não tem ubuntu, você é menos pessoa. É uma coisa, estás a ficar uma outra coisa. Okay? Então o ser humano tem esse processo. Ele pode ser, pode melhorar, ou pode deixar de ser, pode piorar, mais ou menos isso. Mas a visão da imagem de Deus, eu acho que é mais robusta. Mais robusta por causa da riqueza que ela traz. Primeiro, quando nós falamos dos direitos humanos é porque estamos a dizer que o ser humano é único. E a visão originária daqueles que trouxeram esse postulado, na verdade, ouvi com muita atenção o discurso de abertura do nosso presidente, ele tocou nesse elemento aí. Se nós olharmos para a visão que vai estabelecer aquilo que nós chamamos de direitos humanos, ela nasce dessa ideia do ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus. Daí que todo ser humano é igual e é especial. Não há branco, não há preto. Se esse ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a implicação desta ideia é muito forte e nós não temos tempo para entrar na implicação nessa nossa conversa, porque é mais teológica e mais profunda do que o tempo que nós temos. Agora, essa visão bíblica do Deus como Criador do céu e da terra, do mundo visível e invisível, daquele que cria o homem com sua imagem e semelhança, ou em outras palavras, faz do homem o regente do mundo no lugar de Deus, o representante de Deus para cuidar da natureza, para cuidar da flora e a fauna, isso é Deus quem define. A implicação disso até aqui não nos leva talvez a entender o problema da humanidade que a Bíblia vai introduzir. A visão bíblica é que o mundo invisível afetou o mundo visível e levou o mundo visível aos problemas que nós temos hoje. Esse é o poder explicativo da fé cristã. Em Salmos 82, vamos ver Deus assentado no meio dos deuses e Deus a trazer um juízo contra eles porque transgrediram. É verdade que tradicionalmente nós olhamos para o problema da humanidade a partir da perspectiva do pecado original, que eu já falei um pouquinho atrás, de Adão e Eva terem transgredido. Mas quantos aqui acreditam mesmo que havia uma serpente mesmo que fala? Levantem ainda a mão, uma serpente que fala. 1, 2, 3. Ok. Aquele ser falante foi apresentado como mais astuto do que qualquer outro ser que aí estava, inclusive Adão e Eva. Naturalmente que aquele ser tem caráter espiritual, mas isso é um assunto para nós falarmos em outra altura. Em Deuteronômio 4, 19 a 20, vamos ver Deus a falar sobre a diferença, onde Ele vai separar um povo e vai explicar que os outros povos foram deixados ao cuidado de outros seres espirituais. E em Gênesis 11 vamos ver quando as nações foram separadas. Esses vários versículos que eu acabei de apresentar, não vamos poder entrar a fundo neles, mas dão uma base para entender o problema da humanidade, o problema dos espíritos que corromperam a humanidade. E eu estou a levar esse discurso nessa linha, porque eu quero levar ao meu último ponto, que vai ser o porquê que os cristãos têm abraçado essa fé. Essa fé tem explicado até a questão dos vários deuses. Não sei se os vários deuses têm explicado a questão do verdadeiro e único Deus, mas que, para nós cristãos, temos uma compreensão destes seres espirituais e entendemos que eles erraram, fizeram muita coisa errada e têm feito muitos seres humanos errar, mas o Deus que é o Deus dos deuses há de julgar, não somente eles, mas como os seres humanos. E atenção, essa questão do julgamento, acho também ser um especial que a fé cristã tem, como muitas poucas têm. E depois, que é o último ponto, tem a ver com, aqui pelo menos essa parte, tem a ver com Jesus como libertador universal. Muitos daqueles que dizem e apresentam-se chateados contra o colonialismo, contra o colono, contra o branco, a base dessa inquietação é porque houve uma invasão, não é isso? Eu não.
fomos invadidos, fomos subjugados, etc. E eu acho que essa devia ser a razão principal para essas pessoas buscarem a Jesus. Por quê? De um lado, esse Jesus Cristo nasce num contexto de colono. Os judeus estavam a ser colonizados. Não há uma fé que eu conheça, alguém poderá falar depois, que apresente, uma fé que nasceu no contexto de colono. O cristianismo nasce mesmo num contexto onde um povo estava a ser colonizado. Logo fica difícil aceitar que esse cristianismo é em prol da colonização. É muito interessante isso. Mas em segundo lugar, e o mais importante que eu quero falar, é exatamente a ideia de que Cristo vem como libertador. Ele é aquele que vem descolonizar as almas humanas de todos os povos. Esses espíritos que se rebelaram contra Deus, dos vários povos, das várias nações, vem um rei que é acima deles, porque esses têm feito mal às nações, e este é Jesus. Ele é o libertador dessa opressão, dessa colonização espiritual. Jesus vem nos libertar, não apenas dessa visão típica que nós estamos discutindo muitas das vezes, que é o colono na perspectiva social humana, mas ele vem para nos libertar do pecado. E o pecado é o domínio do diabo. Essa é a visão. Ele é o libertador dos libertadores, da coisa mais profunda que o homem precisa ser libertado. Essa libertação não vem com arma, não vem com... É pelo poder do Espírito Santo que ele dá a quem crê nele. Então nós lemos em 1 João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O colono aqui é o diabo, não é o branco, nem o preto, nem nada. E temos um libertador. Bem, vou passar aqui o resumo da minha argumentação. Falei mais ou menos sobre as evidências sobre a origem da fé cristã, apresentei o mandato universal bíblico que transcende qualquer cultura, e apresentei também a esmagadora maioria dos cristãos estando no Sul, África, América do Sul, Ásia. É uma caixa de evidências a favor do meu argumento contra quem acha que a fé cristã é do branco. E eu gostaria de... Desculpa, o último ponto, muito rapidamente, vou dizer. Por que os africanos abraçam o cristianismo? Lembram que eu disse que comecei com uma história, depois eu voltaria para lá? Pois é. Imagina-me então um miúdo assustado, descobrindo que o meu tio se identifica como um feiticeiro, está a falar de uma pessoa que ele não conheceu porque ele estava na barriga, e ele diz que conversa com essa pessoa, que essa pessoa está a lhe mandar matar pessoas e etc. E eu tenho esse choque aí. E a pessoa para e se pergunta: puxa, onde irei? Se o antepassado está a pedir sangue de pessoa, está a pedir a minha mãe, os meus irmãos, até a minha irmã que ainda não nasceu está a pedir, como é que fica? Lembram que eu disse que os africanos têm esse conceito de ki, de poder ou de força vital, que pode aumentar, pode baixar? Essa realidade dos antepassados interagindo, tendo a capacidade de afetar a nossa vida, isso vem das nossas famílias, vem dos nossos ancestrais, é algo da nossa cultura tradicional, espiritual, se assim podemos dizer. Se eu estou numa situação de pânico e sei que tenho um inimigo que é espiritual, quem me vai ajudar? Estou, como africano, a necessitar de um poder superior a daquele antepassado que pode me fazer mal. Perceberam até aí? Logo me aparece alguém e diz assim: olha, Jesus Cristo está acima desses antepassados. O poder de Jesus está acima desses antepassados. Não tema que não te fará nada. Abraça Jesus todo o coração, Ele te protegerá e essas forças não farão nada. Eu posso ser apenas uma voz a vos dizer assim: eu tenho experiência na minha vida que esse Jesus tem mais poder que os antepassados, que tem mais poder do que essas forças espirituais que muita gente tem medo. Falo isso por essa experiência que eu estou a vos contar. Pouco tempo depois a minha mãe abraçou a fé cristã.
e esses medos desapareceram. E eu tenho uma irmã que nasceu uns anos depois. E tenho um irmão que nasceu um ano depois da minha irmã. Isso tudo faz com que a minha mãe, agora já não está entre nós, mas ela, ao olhar para a sua vida, dizer assim: não, esse Jesus é bom, esse Jesus é poderoso, qualquer coisa que pensaram contra mim não fez nada, vale a pena seguir esse Jesus. E eu tenho a convicção que dentre esses 660 e tal milhões de africanos que abraçaram a fé cristã, eles têm experimentado um pouco disso. Não é apenas falar, não é porque um branco, um ocidental veio lhes pôr coisas na cabeça, não, eles experimentam isso na pele. Cada um de vocês, duvido muito que se eu falar aqui, quem nunca teve uma experiência espiritual, duvido muito que vocês vão pôr a mão, não vão levantar a mão. Acredito que haverá pessoas a levantar a mão, ou é mentira? É verdade. Então há essa experiência espiritual que nós temos vivido. Então, o Deus apresentado pela fé cristã é um Deus presente. Ele é o Pai Nosso. O Deus típico que se tem apresentado na versão da compreensão de Deus dos nossos povos africanos é um Deus distante. Daí que precisamos de vários mediadores dos ancestrais no meio, que são mediadores entre nós e Deus. Em Cristo temos acesso a esse Deus. Esse Deus é presente, cuida, tanto nos ama que nos entregou o seu Filho unigênito. Isso é especial e atrai qualquer pessoa que é honesto e pensa e diz: poxa, quero um Deus presente. Não quero um Deus que fica distante, eu tenho que pegar caminhos no meio, antepassado daqui, antepassado ali, enfim. Só estou a tentar dar a razão pelo qual muitos cristãos têm abraçado a fé cristã. Vocês analisam se é lógico ou não. Poder supremo. Esse Deus tem poder supremo, já falei do poder dele, dei um exemplo claro da nossa experiência em família e que muita gente tem vivido. Temos um mediador perfeito, Jesus é um mediador perfeito. Os meus antepassados, família, eu posso parar e te falar dos defeitos que eu conheci no meu pai, dos defeitos que eu conheci na minha mãe, dos defeitos que eu conheci na minha avó. Se os antepassados são essas pessoas e têm defeitos... se eu pôr Jesus, não vejo defeito. Eu prefiro confiar naquele que não tem defeito do que nesses que têm defeitos. E não sou o único africano a decidir assim. E depois, e talvez a coisa mais bonita de todas, os nossos antepassados, por mais que nós os amamos, por mais que talvez se dedicaram a coisas boas, todos eles morreram e foram enterrados. Jesus morreu e ressuscitou. Isso faz uma diferença extrema. Aquilo que nós começamos com o Bila a falar da ressurreição muda tudo. Se Jesus ressuscitou, eu tenho a esperança que amanhã também vou ressuscitar. Se eu sou dele, se eu estou nele, eu tenho esperança de vida. E, para terminar, família, queria dizer assim: uma das coisas mais bonitas sobre a humanidade é que nós temos algumas coisas dentro de nós que talvez nem consigamos explicar. Os filmes que nós assistimos e que nós gostamos têm um início, um desenvolvimento e um final. Já perceberam isso? Geralmente esse herói começa simples, passa por alguns sofrimentos, depois desenvolve até chegar ao momento que nós vemos ele a vencer o mal. Não é isso? Isso chama-se metanarrativa. Nenhuma história de nenhum povo no mundo tem uma metanarrativa tão poderosa, tão linda como a história de Jesus. O que é que em Jesus nós encontramos? Não somente a metanarrativa como ideia, como desejo, mas o encontro entre o ideal e o real. Aquilo que nós achamos o perfeito, que é o ser humano desejar a vida eterna, aquilo que nós achamos como perfeito, que é o ser humano viver uma vida perfeita, moral, eticamente, tudo isso vemos em Jesus. Ele veio em carne, viveu uma vida perfeita, foi perseguido por causa da justiça, foi crucificado pelo Império Romano, pelo colono, e no terceiro dia ressuscitou. E ele nos convida, você e eu, qualquer um que ouve essa mensagem, abraçar este Jesus, porque a vida desse Jesus pode ser manifesta em tua vida.
A história desse herói faz com que ele ainda se encarne em cada um de nós. A redenção de Jesus está para cada um de nós experimentar ainda hoje. Por isso é que eu convido aquele que está na dúvida, que abraça esse Jesus. Se tem ainda dificuldades em abraçar, que pelo menos na honestidade diga a Jesus: se és mesmo tão lindo assim, tão bonito assim, tão perfeito assim, manifesta-te na minha vida. Muito obrigado pela vossa paciência. Agora, vamos dar continuidade ao nosso programa. Como já temos muito pouco tempo, então nós vamos abrir muitas questões, mas apenas 4 perguntas. Apenas 4, mas desde que sejam mesmo breves e muito breves. Vamos limitar a questão de dar opiniões, só mesmo fazer perguntas diretas. Podemos começar, como o tempo nos deixa, vamos pedir a uma área técnica que disponibilize um microfone, para que as perguntas sejam feitas de uma só vez. Não vão ser perguntas e respostas, porque assim leva mais tempo. Vamos fazer todas as perguntas de uma vez, mas uma em forma breve. Portanto, quem não terminar, vamos cortar. Perguntas breves, em 15 segundos, melhor. Ainda temos um tema e já não temos tempo. Queríamos mudar o curso do relógio, mas ninguém consegue fazer. Sim, podemos começar. Sim, muito obrigado. A apresentação foi boa e aprendemos muita coisa. Mas a minha questão, professor, eu gostaria que o professor respondesse uma questão. O professor disse que as pessoas que não abraçam, por exemplo, pessoas que abraçam Jesus, críticos que aventaram a experiência de Jesus, a minha questão relaciona-se o seguinte ponto. Existem muitas pessoas dentro da fé cristã, elas abraçaram a fé cristã, mas ainda fazendo mal, invejando um e o outro. Será que não tiveram contato pessoal com Jesus ou apenas estão por mero capricho dentro da fé cristã? Ok, a seguir. Sim, também tenho uma pergunta. E a pergunta surgiu quando o professor fez menção de João, capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. É uma questão que eu preciso mais de esclarecimento, que é quem criou o mal? Uma vez que Isaías diz que Deus é quem criou o mal, então um pouquinho paradoxal. Obrigado. A seguir. Temos apenas mais uma. A minha questão em relação a se o cristianismo é do branco. Eu diria que sim, é do branco, porque... Não, desculpa, é pergunta direta. Sim. Está bem. O irmão Norman disse que existem mais cristãos na África, na Ásia e na América do Sul. Eu diria que existe porque todos esses países, esses continentes citados agora, foram invadidos pelos europeus. Última questão. Última questão. Todo mundo que faz favor. Tem uma questão muito simples. O que dá para perceber da parte do preletor? Esse conceito de Deus dos brancos não deve ser necessariamente que o colonizador, ao entrar no nosso ambiente, já se encontrou com os nossos deuses. Ok. Ou por si. É uma questão apenas. Só uma. Apenas uma, não. Vamos ver. Vamos para a última questão. Essa é a última questão.
púlpito. Boa tarde a todos e dar parabéns ao professor Norma Major. Ouvimos aqui muita coisa e se calhar por esta razão é que todos nós queremos intervir. Na verdade, a minha pergunta vai muito na questão que fala sobre o cristianismo nasce num contexto colonizador e a minha pergunta seria, uma vez que deu para ver aqui que parece que os africanos é que estão em demanda nessa propagação do Evangelho. Será que hoje em dia não existe colonização nas nossas denominações? Muito bem, obrigado. A questão está clara. Well, we're running out of time, and after this we'll have Bill again with a very interesting topic as well. So, para dar as devidas respostas, então vamos prestar atenção, pois isso ainda teremos mais um outro tópico. Muito obrigado por estas questões. A última parece. Tem que ter cuidado, porque senão vamos crucificar também. Mas a primeira pergunta tem a ver se a fé cristã é isso que nós aprendemos. O fato de existirem muitos que se dizem cristãos e fazem mal às pessoas. Primeiro que nós não podemos dizer que toda a gente que se diz cristão é cristão. Daí que nós começamos com aquela diferenciação entre o cristianismo cultural e o cristianismo bíblico. A ideia de ser cristão é ser como Cristo, é fazer parte do Messias. Por isso é que a Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo Paulo, vai dizer do estar em Cristo. Quem está em Cristo, ele é nova criatura. O pecado não tem domínio sobre si. Se você diz que está em Cristo e o pecado domina sobre si, a fofoca domina sobre si, a fornicação domina sobre si, a mentira domina sobre si, a inveja domina sobre si, você não está em Cristo. Estás em alguma coisa que você está chamando Cristo, mas não é o Cristo verdadeiro. Infelizmente, nós temos isso. E eu falo isso não para apontar dedo às pessoas, mas falo isso porque eu também experimentei isso. Eu cresci como cristão cultural até quando me converti. Antes de eu me converter, eu não tinha a capacidade de subir aqui e falar de Cristo como eu estou a falar. Deixei de fazer as coisas sujas, impuras que caracterizavam a minha vida. É Cristo quem me deu o poder para já não estar mais dominado sobre algumas coisas. Aqueles que estão a dizer que são cristãos, mas vivem a fazer mal contra os outros, a se envolver em coisas que ofendem a integridade de Cristo, essas não são cristãs. A Bíblia não os aceita como tal. Então, eu queria apresentar essa posição ali. E são muitos, infelizmente. A questão número 2 tem a ver com quem criou o mal. Já que Deus é quem criou. Então, Isaías, não sei se é Isaías 54. Mas Isaías 54, se não estou enganado, vai falar sobre eu crio, algumas traduções vão dizer eu crio o bem, eu crio o mal. É essa a passagem? Sim, sim. Pode. Aí temos uma situação teológica, uma interpretação muito equivocada que muita gente apresenta. O que acontece? Se nós começarmos a ler o primeiro versículo abaixo, vamos ver que ele está a falar sobre Ciro, se não estou a equivocar o nome do rei, mas acho que é Ciro, que Deus vai chamar o meu ungido. Deus ungiu um rei mundano, pagão, de uma outra nação, não judaica, mas Deus vai ungir, vai escolher essa pessoa para que ele seja o salvador do povo de Israel. E na medida que nós formos lendo com cuidado, vai chegar esse momento em que alguns vão traduzir, eu crio o mal, eu faço o bem. A ideia aí é dizer assim: todos que se levantarem contra Ciro serão destruídos. Esse é o contexto do texto. Algumas nações iam se levantar contra Ciro, mas Ciro iria arrebentar com os portões desses reinos e ia deixar cair os seus mundos. Esse é o mal que Deus faz. Ele está dizendo assim: todos aqueles
que se levantarem contra ti que eu te levantei, para cumprir uma missão, serão destruídos. Então é o mal nessa perspectiva. Não é o mal na perspectiva de Deus, de alguma forma apoiar a mentira, o roubo, essas coisas que nós chamamos de mal no sentido mais geral. Não, é uma situação específica de Deus trazer castigo contra aqueles que se oporiam a si. Então o mal é você não fazer aquilo que Deus espera que tu faças, ou você contrariar aquilo que Deus manda fazer. O mal é uma criação, é uma substância que nós podemos de alguma forma identificar. Não tem ontologia, o mal não tem ontologia, né? É fazer uma vontade contrária àquilo que é bom e que Deus espera. Então é mais uma questão teológica do que apologética, na verdade. A questão do colonizador já nos encontrar com os nossos deuses, nós falamos que é a fé do branco. Vai-se entender essa crítica nessa perspectiva também, né? Mas nós estamos a responder na perspectiva de se essa crítica tem substância. E deixa-me só tentar simplificar aqui. Eu imagino a casa de Faraó, depois de Moisés levar o povo de Israel, forçar o braço de Israel, aliás, de Faraó, a deixar o povo de Israel sair. Naturalmente, se você for alguém que tem a tua identidade associada ao teu Deus, e você perceber que um Deus superior ao teu forçou o vosso braço e fez algo que transpõe o vosso poder, você poderá depois pegar uma posição defensiva e começar apenas a falar mal desses judeus, desse Yahweh. A pessoa entende. E eu acho que é possível que haja também um espírito por detrás dessa crítica contra a fé cristã, que é exatamente a manifestação dessa situação. Cristo ressuscitou, e os antepassados que muitos dos nossos avós, e muitos talvez aqui adoram, morreram e não ressuscitaram. Então isso aí não é coisa bonita. Eu entendo a possibilidade de trazer no coração de alguém uma frustração. Mas eu estava a dizer que a realidade da existência desses deuses não é uma coisa que a Bíblia rejeita. A Bíblia sempre entendeu a existência desses deuses. E esses deuses, e aí talvez onde deve entrar onde eu iria desafiar a quem abraça-los, é exatamente o seguinte: você se apega a esses teus antepassados, a esses teus deuses, o que eles fizeram para você valorizar esse relacionamento com eles? É uma pergunta que fica no ar. Como eu disse, eu consigo apontar vários erros dos meus antepassados, mas não consigo apontar um erro de Jesus. Eu consigo encontrar vários exemplos e várias histórias da maldade dos antepassados, mas não consigo encontrar um de Jesus. Se eu valorizo a virtude, a verdade, a justiça, o amor e as coisas nobres, eu vejo tudo para abraçar Jesus. Agora, alguém pode dizer: não, mas o Deus do meu pai. Eu acho que é uma argumentação mais emocional. Por isso é que nós estamos a falar da razão de Cristo. Eu quero trazer a base da razão pela qual eu abraço a Jesus e muitos africanos veem Jesus. Isso que nós estamos a apresentar aqui são as razões. Nós podemos continuar esse debate em um outro momento e vou querer ouvir as razões que os outros têm para abraçarem os deuses que eles abraçam. E talvez aí no meio vou tentar ver se há alguma coisa que me possa persuadir a pensar diferente. Mas do jeito que nós temos analisado até aqui, eu acho que as razões de Cristo são superiores. Então, é com essa base. E a última questão: será que hoje não existe colonização na nossa igreja? É interessante, e se não estou a interpretar mal, a nossa irmã pode sempre me ajudar. Me parece que é muito fácil
aqueles que falam e pensam em categorias raciais a selecionarem sempre uma posição que favoreça a sua posição. Por exemplo, se eu sou preto, segundo o costume de racializar as coisas, se eu sou preto e identifico atos que os pretos fizeram, atos malignos, atos depravados, eu não vou usar uma categoria generalizadora como o cristianismo é a fé do branco. Eu não vou fazer uma crítica que vai ligar à raça negra, vou fazer uma crítica específica. Mas quando é daquele que eu estou a criticar, eu generalizo já. Então, isso é para dizer o seguinte, que alguns comportamentos de domínio, de manipulação, de cristianismo cultural, também tem sim acontecido nas nossas igrejas, onde não há nenhum branco na liderança. Mas ninguém vai falar porque colonialismo preto na nossa igreja. Ninguém usa essas categorias. Por quê? Então, isso também já deve nos ajudar a falar, não, temos que ser cuidadosos, temos que ser justos. Há muita coisa que andamos a fazer entre nós. Se for o branco a fazer, é racismo. Quando você faz, não é. Quando você diz assim, olha, se vês uma serpente a passar e alguém de uma etnia tal a passar, mata a serpente, aliás, mata a pessoa, deixa a serpente passar, o que é isso? O que é isso? Nós não conhecemos isso? Não, se fosse, imaginem se fosse um branco a dizer, se veres um preto passar e uma cobra, mata o preto, deixa a serpente passar. Toda a televisão, os presidentes em toda parte, não, esse discurso desse presidente é racista. Não, mas no nosso dia a dia, não. Às vezes fulano mata o gajo, deixa a serpente passar. Então, é só para dizer que existem comportamentos colonizadores nos homens. Na verdade, eu diria assim, o pecado na sua íntegra, esse pensamento perverso é exatamente a colonização. A colonização espiritual, o pecado. A colonização humana, o imperialismo. Mas é isso que tem acontecido. Só para terminar aqui a minha fala, porque já viajei muito. Quando lemos em Gênesis 1 que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, é lá onde Deus diz que tenham domínio sobre a flora e a fauna, sobre os animais, sobre tudo na terra. Mas há uma coisa que ele não disse. Ele não disse que o homem tem o dever ou o direito de dominar sobre outro homem. Não há isso lá. Deus não criou o ser humano para dominar sobre seres humanos. Não há isso na visão bíblica. E é essa a raiz do mal que nós, no fundo, estamos a falar. De um lado, a perspectiva dos seres humanos, do outro lado, a perspectiva espiritual do próprio diabo e do pecado. Então, agradeço muito a vossa atenção. Obrigado.